Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Vivendo as Promessas de Deus. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Salmo 1. Eu quero ler dos versículos 1 até o 3, que está escrito assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amados, quando a gente lê essa passagem aqui, não sei vocês, mas a gente fica empolgado com essa declaração do versículo 3, né? É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. A gente lê isso e recebe aleluia. Eu recebo essa promessa de Deus para mim. Eu recebo essa verdade, essa palavra de Deus para mim. E aí muitas vezes nós nos empolgamos lendo a palavra e ficamos apenas na emoção, amados. Nós precisamos aprender a viver as promessas de Deus para nós. Veja que ela não é uma promessa incondicional. Ela não diz assim, todo aquele que aceitar Cristo Jesus, todo aquele que crer em Deus, ele será como uma árvore plantada à beira de águas correntes, ele vai dar fruto no tempo certo, tudo que ele fizer prosperará. Não. É uma promessa que coloca uma condição. Aqui nós não estamos falando sobre salvação. A única condição para nós alcançarmos a salvação, para sermos alcançados pela salvação de Cristo Jesus, é o quê? É crermos em Cristo Jesus. É basicamente o que eu ministrei ontem sobre arrependimento e fé. É reconhecermos que necessitamos de Cristo e crermos em Cristo. Pronto, somos salvos. Mas para desfrutarmos da vida abundante que Cristo Jesus conquistou para nós, o Senhor nos dá inúmeras promessas. O Senhor nos dá inúmeras verdades na palavra de Deus de uma vida completa que Ele tem para nós, que Deus tem para nós. Mas sempre essas promessas estão atreladas a alguma condição. E normalmente nós não queremos nos sujeitar a essas condições. E nós precisamos aprender a receber a palavra de Deus como a verdade suprema sobre as nossas vidas. É o que está escrito, é assim que funciona no reino de Deus e eu vou me sujeitar ao reino de Deus. E aqui nós temos uma dessas promessas e esse princípio, eu falei essa condição ou então esse princípio para que nós possamos viver isso, tudo que nós fizermos prosperar, e aqui não está falando só sobre prosperidade, não fala só sobre dinheiro não, amados. Aqui é o shalom de Deus, é aquela prosperidade que inclui paz, justiça, alegria, é aquela vida completa, é o que Jesus de fato veio conquistar para nós, vida e vida abundante. E aí a palavra nos ensina qual o princípio, ou seja, qual a condição para nós vivermos, desfrutarmos de tudo isso. E aqui eu quero falar sobre essas características com os irmãos. E esses princípios, amados, são princípios que nós encontramos em toda a palavra. Em toda a Bíblia nós encontramos esse mesmo princípio. Então, só no versículo 1 nós encontramos 3 coisas que nós precisamos renunciar, abandonar, para que a gente possa viver de fato uma vida completa, dando fruto no tempo certo, as nossas folhas não murcharem e tudo que nós fizermos prosperar. Então, se nós quisermos viver as promessas, a alegria que está descrito ali no versículo 3, primeiro nós precisamos nos sujeitar a um modelo de vida e vamos ver esse modelo. Então, no versículo 1, nós vemos que precisamos renunciar a 3 coisas.
Renúncia é uma palavra que muitas vezes nós não gostamos, mas extremamente necessária para a nossa caminhada cristã. Então, feliz é aquele que faz o quê? Que não segue o conselho dos ímpios. Então, a primeira renúncia, nós renunciamos à sabedoria do mundo. Nós acatamos somente a sabedoria de Deus. Ou seja, tudo que nós precisarmos fazer na nossa vida, tudo, absolutamente tudo. Sobre relacionamento, sobre finanças, sobre ministério, sobre vida profissional, sobre vida matrimonial, conselho sobre como agir como pai, como mãe, tudo o que nós precisamos. Nós vamos abrir mão, vamos renunciar o conselho dos ímpios, ou seja, não vamos seguir a sabedoria do mundo e vamos seguir a sabedoria de Deus. Por exemplo, a gente tem uma linha que tem seguido sobre a educação de filhos no mundo, que eles não corrigem os filhos. É uma das linhas que tem aí se propagado, ou então eles colocam um tipo de correção que não confronta nunca a criança, que a criança nunca pode ser confrontada. Isso não é bíblico. Tanto que a Bíblia nos ensina que Deus nos disciplina. E Ele nos disciplina como nos confrontando. Não vai ser agradável o momento da disciplina. E a mesma situação acontece com a criação dos filhos. Os filhos precisam de disciplina, precisam de correção. Esse é apenas um dos exemplos que eu estou dando. Outro exemplo que nós podemos ver. O que a Bíblia fala, por exemplo, sobre finanças, sobre Deus ele é contra as pessoas enriquecerem? Nunca. Deus não tem problema nenhum com dinheiro. Mas o que tem acontecido, por exemplo, no mundo? As pessoas têm dado conselhos para que o enriquecimento seja um enriquecimento sem trabalho. A Bíblia fala que aquele que trabalha, ele vai enriquecer. Aquele que ele se dedica naquilo que ele faz, ele vai ter bons ganhos. Ou seja, a Bíblia atrela o enriquecimento a uma vida de dedicação àquilo que a pessoa faz. Mas no mundo nós temos visto as pessoas querendo enriquecer de qualquer jeito. Enriquecer por meios ilícitos, enriquecer sem trabalhar. Ou seja, e muitos crentes estão querendo isso. Ah, como que eu faço para ganhar dinheiro sem trabalhar? Não, trabalha que você vai conseguir. Se dedica naquilo que você faz, que Deus vai abrir as portas para você. Mas as pessoas estão fazendo o quê? Seguindo o conselho dos ímpios. Então, a primeira característica para que nós possamos viver uma vida completa, de tudo que nós fizermos prosperar, de nós darmos fruto na estação certa, as nossas folhas não murcharem, ou seja, o que significa isso? Significa que nós vamos levar uma vida que vai ser sempre plena no Senhor, sempre abundante no Senhor. E como que nós vamos viver? Então, a primeira característica, renunciar o conselho dos ímpios, renunciar à sabedoria do mundo. A segunda característica que precisamos, a segunda condição, vamos dizer assim, que precisamos, não vamos imitar a conduta dos pecadores, ou seja, vamos renunciar o modelo de vida dos pecadores. Não vamos imitar. Quantos e quantos irmãos em Cristo imitando a conduta dos pecadores para conseguir seguidores nas redes sociais, imitando a conduta dos pecadores para ter uma felicidade no seu casamento. Ah, mas aquele casal lá falou que faz isso, que faz aquilo, que isso, sabe? Coisas assim que às vezes a gente fica, eu não acredito que eu estou ouvindo uma coisa dessa. Por quê? Porque as pessoas estão buscando uma satisfação, uma felicidade, uma alegria com as coisas do mundo. E a Bíblia aqui está nos ensinando que os princípios que nos conduzem para uma vida de alegria e uma vida de prosperidade é renunciar os conselhos dos ímpios, renunciar o modelo de vida dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. A terceira característica, o terceiro princípio, abrir mão das conversas infrutíferas das trevas, renunciar às conversas que não edificam.
renunciar às conversas que não têm Deus no centro, renunciar às conversas que só levam para a perdição, seja a perdição na ganância, seja a perdição na imoralidade, seja a perdição em que área for. Precisamos o quê? Renunciar, não vamos nos assentar, ou seja, não vamos deliberadamente, intencionalmente conviver, aceitar isso na nossa vida. Não vamos aceitar. Vamos o quê? Renunciar, abrir mão. 3 características, amados, de renúncias que precisamos fazer, de coisas que precisamos abrir mão. Muitos querem viver essa promessa do versículo 3, mas não querem se sujeitar às condições do versículo 1. Não tem como. Se nós não nos sujeitarmos às condições do versículo 1, não viveremos as promessas e as verdades do versículo 3. Assim funciona a palavra de Deus, amados. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra. E aí nós, além dessas 3 características, nós temos o quê? O princípio fundamental ali no versículo 2. Então nós renunciamos tudo isso, e ao renunciarmos tudo isso, fazemos o quê? Ocupamos a nossa vida, a nossa mente com o quê? Porque eu estou renunciando o conselho dos ímpios, então eu vou buscar conselho aonde? Eu estou renunciando o estilo de vida dos pecadores, então eu vou imitar o estilo de vida de quem? Eu não me assento na roda dos escarnecedores, dos zombadores, então eu vou ocupar minha vida com que tipo de conversa? Aí entra o versículo 2. Então, ao contrário, ou seja, eu abro mão de tudo isso, eu renuncio tudo isso e coloco a minha satisfação na lei do Senhor, na palavra de Deus, nos mandamentos do nosso Deus, nos princípios do nosso Deus, nas verdades do nosso Deus. E nessa lei medito dia e noite. Ou seja, eu vou me encher com o quê? Com as verdades de Deus. Eu preciso de um conselho, eu vou para Deus. Se eu buscar alguém, porque não é errado, pelo contrário, é certo. Tudo bem que ultimamente está difícil encontrar pessoas que estejam alicerçadas na palavra de Deus, mas se precisarmos de conselho, nós vamos para a palavra de Deus e buscamos em pessoas que tenham um testemunho de que elas vivem alicerçadas na palavra de Deus. Que nós podemos ver, é nítido, nós olhamos e vemos essa pessoa, ela vive o que a palavra de Deus direciona. Então, eu vou me aconselhar com ela, eu vou pedir um conselho para ela. Aí sim, aí tudo bem. Mas o que nós precisamos nos encher com a palavra de Deus? Então, precisamos de conselho, encontramos na palavra. Precisamos de um estilo de vida para imitarmos, temos na palavra, sejam imitadores de Cristo Jesus. É o que a palavra nos ensina? É o que a palavra nos diz? Ou seja, precisamos de um modelo para imitar? É Cristo Jesus. O modelo é Jesus Cristo. Então precisamos conhecê-lo, precisamos entender como que ele vive, precisamos entender como que ele pensa. Ele é o modelo a ser imitado. Precisamos nos encher com assuntos, com conversas. Quais serão as conversas, os assuntos? Com pessoas que tenham o mesmo objetivo que o nosso, os mesmos princípios que os nossos. Ou seja, a palavra de Deus, a verdade de Deus. Se nós vivermos assim, se nós aplicarmos esses princípios na nossa vida, a verdade de Deus, a promessa de Deus do versículo 3 se tornará realidade. Seremos como árvore plantada à beira das águas correntes. Vamos dar fruto no tempo certo. As nossas folhas nunca vão murchar. E tudo o que nós fizermos prosperará. Tudo. Não é só alguma coisa, é tudo. Onde nós colocarmos as nossas mãos, prosperará. Onde nós colocarmos a nossa intenção, aquilo que nós fizermos, vai dar certo, vai fluir. Por quê? Porque estamos seguindo os princípios de Deus para levarmos uma vida de bem-aventurança, uma vida de satisfação, de alegria, de prosperidade. Amados, a palavra de Deus está cheia de princípios para nós seguirmos. Nós precisamos entender isso.
Sabe, muitos cristãos estão vivendo frustrados, não experimentam essa prosperidade, como eu mencionei, não fala de dinheiro, amados, fala de plenitude de vida, inclui dinheiro também, sim, mas não é essa prosperidade que as pessoas estão buscando, que é a gananciosa, que só pensa no dinheiro. Não, é uma plenitude de vida, é uma satisfação, é um contentamento, é uma alegria, não há falta de nada. Inclusive de dinheiro, não vai ter falta. O Senhor vai suprir todas as coisas, mas nós, amados, muitas vezes não queremos nos sujeitar aos princípios. Queremos viver, como eu já mencionei, toda a verdade, toda a promessa do versículo 3, mas não queremos nos sujeitar aos princípios do versículo 1 e 2. Não chegaremos ao versículo 3. Não chegaremos ao tudo que nós fizermos prosperará se nós não nos sujeitarmos aos princípios, às condições que a palavra de Deus nos coloca. E não são condições ruins, amados. É como Jesus disse: o meu fardo não é pesado. Troque o fardo de vocês pelo meu fardo, porque o meu fardo não é pesado. Ou seja, os princípios de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus para nós não são pesados. O Senhor só anseia uma vida em que nós tenhamos relacionamento com Ele e renunciemos o estilo de vida do mundo. É só isso, amados. E muitas vezes nós não temos nos sujeitado a isso. E aí vivemos frustrados, decepcionados, experimentamos derrota após derrota. Mas o Senhor tem uma vida plena para nós. O Senhor conquistou vida e vida abundante. O Senhor deseja que nós sejamos como essas árvores plantadas junto às águas correntes. É isso que Deus tem para nós. Que eu e você, amados, nós tenhamos coragem de nos sujeitar ao processo de Deus, aos princípios de Deus. Um exemplo claro de alguém que viveu isso quando nós lemos a Bíblia, claro que tem vários exemplos, né? Muitos homens de Deus viveram isso, mas um exemplo claro é José. José, ele foi vendido como escravo, ele permaneceu, renunciando ao estilo de vida do mundo, abraçando a meditação nas verdades de Deus, na lei do Senhor. Ele foi prisioneiro dentro da prisão, ele continuou vivendo como um filho de Deus. Ele foi tentado naquele momento que a mulher de Potifar vem e quer, por toda a lei, se deitar com ele. Ele renunciou, ele abriu mão daquilo. Ainda que ele tivesse que sair correndo, como ele saiu, deixando a capa, saiu correndo ali, mas ele abriu mão, ou seja, ele renunciou. Amados, quando nós olhamos o resultado da vida de José, é o versículo 3. Ele foi como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Tudo o que ele fazia prosperava, e a Bíblia fala isso, que tudo que José fazia prosperava. Seja como escravo, seja como prisioneiro, ou seja depois como governador. Tudo, a vida inteira dele. Por quê? Porque ele se sujeitou ao modelo de vida do reino de Deus. Ele se sujeitou aos princípios de Deus para que ele vivesse essa plenitude de vida. Amados, que eu e você nós sejamos assim, nós tenhamos a ousadia de nos posicionar assim em nossa vida. Que o Senhor nos ajude, o Espírito Santo está aqui o tempo inteiro para nos ajudar a viver assim. O Senhor deseja que nós renunciemos aos conselhos. Você precisa de conselho, a palavra de Deus tem conselho para você. Você precisa de alguém que você precisa você precisa olhar para imitar. Você tem Jesus Cristo. Como a palavra nos diz, nos ensina. Sejam imitadores de Jesus Cristo. Paulo foi um cara que teve a ousadia. Ele imitou tanto Jesus que ele disse assim, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Uau! Ele pôde falar, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo Jesus. Ou seja, quer uma conduta para imitar? A conduta é de Jesus Cristo. Quer conversas saudáveis? Busque relacionamentos, amizades, em que vocês falem dos mesmos objetivos, ou seja, da palavra de Deus, da vida com Deus. Muitas pessoas querendo relacionamento, por exemplo, de casamento. Se você
quer um relacionamento de casamento e ao invés de sentar com o pretendente ou com a pretendente, vocês falarem da palavra de Deus, dos princípios de Deus, tem todo tipo de assunto, menos esse, será que esse é o melhor pretendente? Sempre falo, né, para quem tá buscando o casamento, busque alguém que ame, busque não, né, porque as pessoas estão nessa correria, né, mas, mas como é que eu posso dizer assim, abra teu coração, né, deixa algo fluir, assim, quando acontecer, quando você conhecer alguém, coloque isso como princípio, que seja alguém que ame mais a Deus do que você. Se essa pessoa amar mais a Deus do que você, tenha certeza que vai ser um relacionamento extremamente próspero, extremamente satisfatório, porque o amor que vai fluir entre vocês vai ser o amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. E seja você também essa pessoa, né, que ama mais a Deus do que o pretendente ali a seu cônjuge. Esse é um princípio simples, básico. E para relacionamentos saudáveis de amizade é a mesma coisa. Busque amizades, desenvolva amizades com pessoas que amam mais a Deus do que a você. Por quê? Porque aí será uma amizade leal, uma amizade fiel, uma amizade envolta na palavra de Deus, nas verdades de Deus. Uma amizade que flui, uma amizade em que você sabe que você pode contar, nos seus piores momentos você pode contar com aquela pessoa. Por quê? Porque ela ama mais a Deus. São princípios, amados, e que nós precisamos o quê? Nos render a esses princípios. Muitas vezes não temos vivido a vida gloriosa que Deus tem para nós, porque rejeitamos os princípios, as condições de Deus para nós. Essa tem uma linha de pregação, tudo é a graça, o Senhor já nos deu tudo pela graça, e eles estão muitas vezes tirando os princípios, as condições que Deus coloca para que a gente desfrute de toda essa graça, de todo esse favor, de toda essa glória que tem para nós. Não vamos desfrutar vivendo de qualquer jeito. Como que vamos prosperar em tudo que nós fizermos se nós seguirmos o conselho da sabedoria do mundo? Como que nós vamos prosperar em tudo que nós fizermos e nos sentirmos felizes se nós reclamarmos e vivermos assentados na roda dos escarnecedores, dos zombadores, egoístas, orgulhosos, tendo conversas egoístas, gananciosas, orgulhosas? Como que vamos prosperar assim? Não tem como. Como que vamos prosperar ao invés de imitar Cristo Jesus, imitar o mundo? Não tem como, amados. Não tem como. Então são princípios que o Senhor estabelece para mim e para você, para que nós possamos viver todas as promessas de Deus para nós. Todas as promessas de Deus. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos milhares e milhares e milhares de promessas para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós experimentemos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas todas essas promessas, amados, elas têm condições atreladas a elas, ou seja, têm princípios. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Se nós quisermos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem uma condição atrelada: nos entregarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, não nos amoldarmos ao padrão do mundo, sermos transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, meditarmos na palavra de Deus o tempo inteiro, deixarmos que a palavra de Deus molde os nossos pensamentos e a nossa forma de viver, e então nós vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem verdades e promessas de Deus para nós na Bíblia toda, mas elas estão sempre atreladas a uma condição. É uma condição que revela um princípio de funcionamento, como que as coisas funcionam no reino de Deus. Então, que eu e você nós possamos nos render a esses princípios, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nós queremos viver as verdades do versículo 3 de Salmo 1. Queremos ser como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Queremos dar fruto no tempo certo. Queremos fazer todas as coisas e prosperar em tudo que fizermos. Mas nós já entendemos que para vivermos isso, precisamos nos sujeitar a um modelo de vida que renuncia
todas as obras infrutíferas das trevas, que renuncia todo o estilo de vida do mundo, que renuncia, que abre mão do conselho, da sabedoria do mundo e que abraça uma vida de comunhão intensa contigo e com a tua palavra. E é assim que nós queremos viver, nos ajuda. Nos fortalece, Espírito Santo. Ilumina os olhos do nosso coração. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão se sentindo fracos. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão se sentindo abatidos. Que eles recebam um vigor novo, um ânimo novo para meditar nas tuas escrituras. Que eles recebam um impulsionamento, um encorajamento hoje para levarem uma vida de comunhão contigo, uma vida de oração, uma vida em que eles abrem mão desse estilo de vida do mundo, em que eles abrem mão das facilidades que o mundo propõe, mas que muitas vezes são facilidades que estão contra a sua palavra, contra os seus princípios. Pai, em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, ajuda os meus irmãos. Eu oro pela vida deles para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder e eles possam viver todos esses princípios aqui, eles possam se sujeitar a cada um deles, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nós queremos viver assim, nós queremos desfrutar de tudo que está ali no versículo 3, mas antes de qualquer coisa, nós queremos nos render para que vivamos tudo isso, Pai. Queremos nos render a Ti. Nós abrimos mão mesmo de todo o modelo de vida que está contrário à Tua palavra e nós pedimos ajuda. Nos ajuda a viver conforme a Tua palavra. Nos ajuda a viver uma vida de rendição, uma vida de submissão a Ti, uma vida de confiança completa no Senhor, uma vida de meditação na Tua palavra, de estudo da Tua palavra. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.